dia. A Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo, por seu Departamento de Cultura e Eventos, apresenta mais uma de suas palestras, hoje com o tema Política, Futebol e Árbitro de Vídeo, com o Dr. Antônio Riccitelli. Dr. Antônio Riccitelli é advogado, cientista político, professor de Direito Constitucional, mestre em Direito Público pela Universidade de São Paulo, doutorando pela FADISP, palestrante do Departamento de Cultura e Eventos de São Paulo e autor de obras e artigos jurídicos. Doutor Antônio, a palestra é sua. Muito obrigado. Eu vou permitir falar no público? Pois não. Sejam todos muito bem-vindos. Nesta casa que eu tenho a satisfação de, mais uma vez, compartilhar informação, conhecimento. Então, quero agradecer a oportunidade ao nosso querido presidente, o Dr. Marcos da Costa, ao vice-presidente, Dr. Romeu Canton, toda a diretoria, em particular o Dr. Humberto Durso, e o conselho, aos membros desta casa, ao presidente, honorável presidente da mesa hoje, Dr. Roberto Espada, e a vocês presentes aqui nessa singela palestra. Percebam que o tema que eu escolhi para falar hoje é um tema, coincidentemente, bastante polêmico e, por óbvio, super atual. Polêmico porque dois temas que são considerados tabus no nosso querido Estado brasileiro, política e futebol, eles precisam ser mais elaborados, trabalhados, para que sirvam de instrumentos para o avanço da democracia, avanço e progresso da ética e moral nesse nosso Estado que, infelizmente, se percebe de uma maneira muito clara, passa por uma situação, eu diria que no mínimo constrangedora, que não precisaria passar. Então, entre outras soluções que se busca, dentro desses polêmicos temas, o objetivo principal desta palestra é promover uma reflexão e depois esperada, bem-vinda, postura proativa daqueles que a assistirem. Quero dizer que a ética e a moral, que são dois bastiões sistemáticos combatedores da corrupção, que é o nosso mal congênito, anacrônico, sistemático do Estado brasileiro, não que seja privilégio, porque não é, mas os níveis alarmantes que atingiram a corrupção, em particular, levam, metaforicamente, o Estado brasileiro a viver uma circunstância constrangedora e, na prática, dizer as expressões mais populares, né, que o Brasil se encontra numa UTI. Uma UTI de ausência de ética, moral, prática dos bons costumes. Muito bem. Então, quais seriam as perguntas que levariam, que ajudariam a levar aquele que assiste, aos interessados, aos estudiosos, aos iniciantes, aos mais experientes? Quais seriam as perguntas que levariam a uma reflexão? São muitas,
mas dentre elas é começar a se pensar qual é a relação entre a política e o futebol. Quais são as relações que permeiam, que transitam entre esses dois temas absurdamente importantes no nosso sistema e que ainda engatinham no sentido de atingir a melhor ética e moral, a aplicação efetiva da melhor ética e da moral. Bem, penso que o momento é oportuníssimo porque o ano que vivemos é, coincidentemente, um ano onde acontecem as duas situações principais, emblemáticas desses dois temas. Então, na política, teremos eleições majoritárias, o Brasil elegerá um novo comandante supremo do Estado brasileiro, que é o cargo, é a função de presidente da República, presidente da res pública, da coisa pública. Não é? Então percebe-se a importância especial dessas eleições para um país, para um Estado que se encontra numa UTI. E a segunda questão, o futebol, que também, coincidentemente, vivemos um momento do ápice desse esporte tão querido, tão praticado, tão acompanhado, em particular, pelo povo brasileiro. Talvez a política não tanto, mas, ultimamente, temos percebido, pelos fatos, pelas ocorrências, que, inclusive, isso, diferentemente de outras épocas, onde, nos botequins, só então se falava sobre a escalação da seleção brasileira daquele ano na Copa, e nada demais nisso, nada contra isso, mas imagina-se que seja insuficiente para o progresso de um povo que vive num estado onde se encontra enormes desigualdades sociais. Então, hoje, nos botequins, o povo brasileiro já conhece o nome dos membros do do Supremo Tribunal Federal, do STF, e de outros tribunais. Isso é bom. Isso é muito bom. Mas ainda é muito pouco. Então, quais seriam as conexões entre esses dois temas tão importantes para o nosso dia a dia? Começando pelo futebol, além da Copa do Mundo, que espero, torço, sejamos vencedores, tragamos o caneco, né, como diz na gíria, nós temos, de maneira inédita, a aplicação do tal do VAR, o Video Assistant Referee, ou, no nosso popular, na nossa língua, o árbitro de vídeo, que, de maneira inédita, está sendo aplicado a primeira vez nesta Copa do Mundo. E já percebemos, pelo início, pelo andamento, que, mesmo assim, ainda permanecem certas dúvidas durante o jogo, na atuação do árbitro, né, dos respectivos árbitros. Mas também se percebe a importância, e talvez até me atrevo a dizer, o atraso que esse esporte, o mais popular do mundo, com certeza, que envolve uma gigantesca quantia de dinheiro e uma gigantesca também parcela da população mundial,
Poderia ter, porque outros esportes já têm, não é? Esses instrumentos proporcionados pelas novas tecnologias como auxiliares para minimizar equívocos, erros. Vocês imaginam que quando nós assistimos um jogo pela televisão, os recursos audiovisuais permitem que tenhamos o vídeo imediato, a réplica em vídeo imediato de um lance, de um gol, de um pênalti, disso, daquilo. Imagine um árbitro dentro lá de um quadrado enorme lá, no mesmo plano que os jogadores, a dificuldade que ele deva ter, mesmo auxiliado por 2, 3 auxiliares, que ele deve ter, que ele possa ter, no andamento, né, da aplicação do seu conhecimento, da sua profissão, que é ser árbitro. E, evidentemente, os senhores devem estar cansados de ver jogos de finais de campeonatos, ou os mais corriqueiros, as reclamações e o espaço até para os comentaristas, no sentido de o árbitro errou, o árbitro não viu, e, enfim, tantas reclamações e dúvidas que surgem em cada jogo, em campeonatos regionais, e particularmente posso citar o Campeonato Brasileiro. Todo final de semana, toda segunda-feira, há reclamações, dúvidas, né, suscitadas com relação à execução, à atitude, o comportamento dos árbitros. Ora, se temos um sistema que a tecnologia oferece, que já é utilizado em outros esportes, por que não utilizar no futebol? Que então é o esporte mais apaixonante, né, que envolve multidões e também grandes somas de dinheiro. Se os outros esportes utilizam, por que não podemos utilizar? Bem, aqui eu preciso começar a fazer uma ponte entre esta pergunta e a questão do nosso sistema político, como ele funciona ou não funciona. Coincidentemente, os políticos ou candidatos, pré-candidatos a algum cargo, seja do legislativo ou do executivo, porque vocês sabem que o judiciário, os membros do judiciário não são eleitos diretamente pelo povo, não é? Mas são escolhidos ou são de carreira. Então, a pergunta aqui na questão política é, a primeira informação e depois a reflexão, coincidentemente, a estatística demonstra que a grande maioria dos candidatos ou pré-candidatos, então nós estamos falando de uma questão que vai acontecer nos próximos 3 meses, menos já de 3 meses, e de maneira abrangente, uma eleição importantíssima, mas a grande maioria dos candidatos, dos pré-candidatos, se declaram torcedores de times que, coincidentemente, são os mais populares e que detêm o maior número de associados ou de simpatizantes. Não vou citar, mas com os times que são detentores das maiores torcidas, um fica em São Paulo, outro fica no Rio de Janeiro. E aí você vai perceber que esses candidatos, coincidentemente, são torcedores, alguns até se engajam em ser torcedores fanáticos, se associando à torcida organizada, andando com a camisa, etc. Tal. E isso se vê principalmente quando? No ano eleitoral. Bem, evidentemente que eu não estou aqui fazendo uma apologia dizendo que eu sou contra isso, ou que eu estou tirando uma conclusão efetiva. Então, todo político que se declara torcedor de clubes que são detentores das maiores torcidas, fazem isso propositadamente. Mas é uma questão para se pensar.
porque também, do outro lado, eu, ao vivo, conversando com vários políticos, ou em conversas de rodas, nas rodas sociais, nos meios profissionais, se percebe aquele candidato, ou já político, dizendo que odeia futebol, não entende nada de futebol. Isso acontece na maioria, eu mesmo não entendo nada de futebol. Mas daí se declarar, né, simpatizante, torcedor, fiel, da organizada e etc., para, suponho eu, supostamente se utilizar dessa energia para algum benefício próprio, isto é complicado. E vocês reflitam, percebam, porque isto é complicado. E é complicado por algumas razões. Não é? Algumas expressões aqui que eu vou colocar para vocês, vocês vão perceber que elas passam invariavelmente pela questão ética moral. Eu sintetizo essas questões polêmicas na ética e na moral, mas poderia abrir para outras expressões da mesma importância. Me restringo a elas porque eu acho que essas são as mais importantes, são as principais, pelo menos. Então, as expressões, por exemplo, do tipo na política, que alguns até concordam, incentivam ou aceitam pacificamente, são aquelas do tipo, bom, esse político aqui, ele não é ruim, mas também não é bom, mas tudo bem, porque ele pode roubar, mas ele faz. Isso na política. Ou a expressão que vai até tangencial direito penal, né? Estuprou, mas não matou. Olha que interessante. Né? Pelo menos não matou, não cometeu homicídio. Por outro lado, no futebol, também eu tenho certeza que vocês já conviveram, presenciaram, participaram de conversas do tipo, então o time ganhou com um erro crasso, da atuação do árbitro. Vale dizer, trocando em miúdos. Então, o meu time ganhou roubado contra um adversário quase inimigo, não é? Porque é isso que acaba acontecendo, as emoções elas borbulham e as pessoas misturam as coisas. Então, a atuação do árbitro foi mal? Eu não sei, mas contra aquele time lá, se foi roubado, se a pessoa nem viu, não é? Reviu o lance, mas se foi roubado, aí eu acho mais gostoso. Eu acho mais legal. Se for contra aquele time específico, né? Um opositor do meu time para aquele time que eu torço. Se ganhou roubado, aí que a satisfação é maior. Vocês já ouviram as expressões desse tipo? Porque eu estou cansado de ouvir isso. Principalmente às segunda-feiras, quando vocês têm finais aí, ou jogos importantes, clássicos, né? Então a argumentação, né? Vai nessa linha. E de qualquer forma ela é horrível. Eu, a princípio, de novo, nada contra, né, que se converse sobre isso é normal, isso é do povo, faz parte da cultura, tudo bem. Mas daí, por exemplo, se manifestar dessa forma, ou pior ainda, torcidas organizadas que marcam verdadeiras guerras, né, lutas sangrentas pelas internet, então vamos se encontrar lá no metrô X a tal hora, tal, e aí o resultado muitas vezes acaba sendo até mortes, óbitos de pessoas de bem, que não faz o menor sentido. Fora a depredação e fora as pessoas que não têm nada a ver com aquele assunto, com aquela situação, que esqueceu, que não sabia, enfim. Não é? Então, a questão principal é, por que não se iniciar, não é, a implementação do tal do VAR ou do árbitro de vídeo já, a partir de agora. E eu não estou dizendo que, evidentemente, que não, isso seria mais complicado,
que tem que se fazer isso em todos os milhares de jogos, tudo de uma vez. Mas precisa se iniciar. Para quê? Qual seria o objetivo final, último, dessa proposta? É minimizar erros. Porque sim, errar é humano. Insistir no erro é burrice, e insistir mais ainda aí é canalice, né? Vai por um outro lado. Até de levantar suspeitas sobre um determinado tema, determinada decisão. Então, esta na questão do futebol é a proposta no sentido de reflexão e integração, participação, proatividade e ações. A argumentação, coincidentemente, dos dois times detentores das maiores torcidas no Brasil, esses dois times se colocaram contrários, alegando o custo do uso do VAR. Eu até escrevi um artigo sobre isso, onde eu menciono que, desculpe, mas o custo disso é insignificante, irrelevante, perto do que esses clubes arrecadam diretamente com as quantias, com as cifras que vêm dos ingressos dos jogos, e depois de milhares de situações que os favorecem no sentido de patrocinadores, a televisão, contrato disso, contrato daquilo. Então, esses valores são insignificantes, verdadeiramente insignificantes. Então, não é que se espera, bom, amanhã, quinta-feira, dia 5, então todos os jogos, desde os jogos de várzea até campeonato da Série A, B, C, D, tem que ter o tal do VAR. Não é isso, nós sabemos que não é possível, não é? Que não é muito viável. Então, temos que ser pragmáticos. Mas a ideia é começarmos. Porque estamos percebendo, inclusive, que na Copa do Mundo, o tal do VAR, ainda, mesmo com a atualização de uma equipe e dos instrumentos eletrônicos, mesmo assim ainda permanecem dúvidas, ou a interpretação final fica ao sabor da vontade do árbitro. Mas tenho certeza que, com o tempo, esse instrumento vai ser indispensável e benéfico para todos, para a coletividade. Sabe, pessoal, é só lembrar, pensar, se recordar para que serve o Estado, para qual é a função do Estado. Ter esse público. E eu estou falando de futebol porque ele um pouco que se mistura com isto. Ele é tão coletivo, a sinergia que gera agora a participação da seleção brasileira de futebol na Copa do Mundo, vocês devem perceber, o Brasil para. Tá bom, vamos torcer, que traga a taça, não é? Mas isso se mistura. E, evidentemente, que provavelmente muitos candidatos se aproveitarão até disso. Mas aí é uma questão um pouquinho mais delicada, né? Mas o objetivo com relação ao futebol precisa se instalar, começar a se utilizar um instrumento eletrônico, um device eletrônico, um aparelho eletrônico, né, que ajude efetivamente o árbitro a minimizar erros. Porque, insisto, não vamos imaginar que então não haverá mais erros zero. Mas seria interessante que se começasse, né, porque isso vai demandar um tempo, até que seja efetivamente implementado e melhor utilizado. Bem, então o paralelo do futebol com a política. Ano de 2018, 7 de outubro próximo. Estamos há praticamente 3 meses das próximas eleições, que devem ser as eleições mais importantes da nossa história, particularmente pelo momento que vivemos,
que a situação está tão confusa que as pessoas vão perdendo noção do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é ruim, o que será melhor para o Brasil, o que não será. Né? E aí, descendo no nível regional, então nós teremos candidaturas a deputados federais, ao Senado, né? Os governadores de estados, então, e lógico, começando pela eleição do presidente da República. Penso que o momento é um momento exato de reflexão para percebermos qual é a nossa função enquanto cidadãos. Cada um na sua profissão, no seu dia a dia, dentro das famílias. Precisamos levantar a bandeira da ética, da moral, para mudarmos essa situação, que não será mudada de um dia para o outro. Eu provavelmente não verei isso. Mas não interessa. Eu quero ver um pouquinho melhor. E as gerações futuras tenham esperança. Não é? Bem, o que se sabe até agora é que o sistema que vai ser utilizado nas eleições de 7 de outubro é o sistema que foi utilizado nas últimas, nas penúltimas, ou seja, o sistema eletrônico, que comprovadamente, mais do que comprovadamente, é falível. Não é? É acessível, é passível de ser fraudado. Imaginem vocês, se nas eleições americanas os sistemas foram, as informações, sistemas de informações e dos candidatos foram hackeados. E nós temos um colega que é até especialista na área, que já demonstrou cientificamente que é possível fraudar urnas eletrônicas da forma como elas estão e serão utilizadas. Não é um paradoxo que eu estou querendo dizer ou mostrar, não estou querendo levantar o paradoxo no sentido, olha, então tecnologia para o futebol, mais a política menos. Não é bem esta a colocação. A colocação é mais. Porque se insiste na utilização de um sistema que está comprovadamente ultrapassado no sentido da preservação das informações. Não é? Então, é utilizado em alguns lugares. Eu vi nesse domingo as eleições presidenciais no México, que é um país que pode se comparar ao Brasil em muitas coisas, não é? Papel. E eu estou dizendo para vocês que, então, vamos voltar para o papel? Não é isso. Eu estou dizendo que uma urna eletrônica tem que ter um comprovante de que naquela urna tantas pessoas votaram, não é? Tantas estiveram ausentes, tantas anuladas. Precisa ter um comprovante. Que, até onde eu sei, a legislação, o Tribunal Superior Eleitoral e mais quem determina, quem legisla sobre o tema, não aprovou. Então, nós teremos uma situação similar à das eleições passadas, onde vem alguém, representante do Estado, que, infelizmente, isso pode estar contaminado com a questão ideológica partidária, que é um grande absurdo, porque quando se assume uma função da administração pública, não pode, não deveria se misturar essas coisas. Bom, então, eu sou partidário daqui, agora eu vou trazer as ideias do partido aqui. Bom, as ideias que forem coletivas para a sociedade, boas e que já comprovadamente deram certo, ainda vai lá. Agora, outras que não sei por que está utilizando. Muito errado. Não faz sentido. Não é? Então, estas questões que eu trago a vocês, para que reflitam, não é? Essa transversalidade, essa multidisciplinaridade que acontece no nosso país entre
um esporte mais praticado, mais amado, mais seguido, e o nosso sistema eleitoral e a importância das eleições que vão ocorrer já em outubro. Percebam, a mobilização sobre a questão eleitoral, ela ainda é insípida, insuficiente, frágil, e sim, é normal, né? É cultural, é um padrão aqui. Bom, aqui vai se discutir, no Brasil, infelizmente, a coisa ainda vai na linha de, aqui nós vamos, o ano comercial, oficial, começa depois do carnaval. Ok. No ano de eleições, isso fica diferente, isto é agravado pelas eleições, ok. No ano de Copa, mais ainda. Não estou dizendo, olha, terminem com os feriados, dia de jogo, então, vão assistir o jogo lá no serviço, não é isso, sabe, pessoal? Mas é para vocês perceberem que num ano de eleições majoritárias e com Copa do Mundo, na verdade, há 3 meses das eleições, nós não temos a mínima noção em quem vamos votar. Provavelmente, se eu perguntasse, a maioria de vocês ainda não tem um candidato, de uma eleição de uma extrema, suma importância, não é? Porque até não sabemos nem quem serão os candidatos. Agora, como é que pode funcionar um sistema com 35 partidos, 35 siglas, que, evidentemente, não consegue deixar claro, que seria o correto, quais são os seus programas de governo? Mas aí chega a próxima eleição, aquele horário eleitoral é de lascar. Deus nos livre guarde, não dá para assistir. É difícil mesmo, né, pessoal? É difícil mesmo, não é fácil não. Eu mesmo tenho dificuldade. Porque é tanta simulação que a gente acaba, no final, ficando em dúvida. E aí você tem a questão de que, então, coligações estranhas, de múltiplas ideologias, ou de ideologias antagônicas, juntos, para ter horário, para ter espaço para fazer propaganda eleitoral. Isso é muito complicado. Mas, enfim, evidentemente, falando de uma forma um pouco mais técnica, que urge se fazer uma reforma eleitoral no Brasil. Se me perguntassem, o senhor acha que deve fazer uma nova Constituição? Com certeza. Está mais do que na hora. Nem vou entrar no mérito dos porquês, mas que tem que se fazer, é certo, líquido e certo. É possível se fazer nesse momento? Absolutamente não. Porque, antes de qualquer coisa, precisaria se perguntar se o povo brasileiro acredita no Congresso que está aí. Porque é ele que vai fazer. Vai passar pelo Congresso. Tem que passar pelo Congresso para se fazer uma nova Constituição. Então, isso é impraticável pelo tempo, pelo dinheiro e até por essa questão da qualidade da classe política que está hoje legislando, né? O nosso querido Congresso Nacional. Muito complicado. Então, não dá para se fazer uma nova Constituição a curto prazo. Que, então, o próximo governo que comece a se pensar sobre isto. Porque, sim, precisamos fazer. A Constituição atual já tem 100 emendas, em 30 anos, que vai fazer dia 8 de outubro, coincidentemente. Tem mais de 100 emendas, já está na 100ª primeira emenda constitucional. Ela foi remendada 100 vezes. Ela é prolixa, é extensa, tá? Não vou entrar no mérito, não é o objeto principal, mas tem tudo isso. Então, por que não se aproveitar este momento de sinergia
de reflexão, para que festejemos, sim, mais um título mundial na nossa querida seleção brasileira de futebol. Mas muito mais do que isso, fiquemos atentos ao que, filtrando, evidentemente, né, rola nas redes sociais. Sim, temos que filtrar, porque não podemos simplesmente aceitar o que vem, as milhares de informações que vêm, que esse é o lado menos da tecnologia, e simplesmente ficar replicando. Temos que ter a responsabilidade de filtrar para repassar. Mas, na verdade, este período de 3 meses aproximadamente é ímpar, especialíssimo, para que festejemos, sim, mais um título de campeão mundial de futebol. Mas muito mais do que isso, possamos festejar depois das eleições e para sempre, para frente, uma nova classe política, ou melhor, uma nova mentalidade da classe política que dirige esse nosso país, estado, continente. Essas são as considerações que eu quis fazer nessa palestra para vocês refletirem, reproduzirem e, mais do que tudo, praticarem. Tá? Então, rumo ao Hexa, ótimo, maravilhoso, estamos juntos. E rumo à melhora da ética moral, cultural e minimização deste câncer que é a corrupção no Brasil. Muito obrigado pela atenção, eu me coloco à disposição. Bom, antes de abrir para perguntas, caso queiram, eu quero entregar ao Dr. Antônio Riticelli o certificado emitido pelo Departamento de Cultura e Eventos e assinado pelo diretor e conselheiro, Dr. Humberto Luiz Flávio Borges Durso, e presidente desta casa, Dr. Marcos da Costa. Muito obrigado.